Quem será o jogador mais injustiçado da história? Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Segunda-feira, você já sabe, é dia de caixinha de perguntas. Eu abro lá no domingo, no meu Instagram. Vocês mandam, eu separo aqui mais ou menos 10 perguntas. Não necessariamente as melhores, as piores, alguma de repente que possa render. E aqui estou, né? Cá estou para respondê-las. Antes, por favor, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta e deixe seu comentário aqui no fim com talvez uma nova pergunta ou cornetando a minha resposta. Vamos lá! Começando com o Theo Varadi, que já está aqui com alguma frequência. Se o Piquet te chamasse para a Kings League, você aceitaria? Qual é a sua visão da KL? Primeiro que assim, o Piquet ia me convidar para quê? Para ser diretor? Para ser dono de um time? Para ser jogador? Temos algumas opções interessantes aí. Eu sei que os salários estão aumentando, né? Estão pegando jogadores em atividade de outras divisões, ex-jogadores recentes, né? Eu considero que a Kings League já é um sucesso pelo tamanho do público que ela atingiu. Sei que ainda tem um teto enorme. Eu acho que assim, se a gente pudesse resumir, seria um showball organizado e com uma pegada de entretenimento mais profissional também. Eu imagino que seja uma alternativa ao futebol de campo. Vai pegar uma galera que gosta do futebol de campo, mas tá um pouco assim entediada. Eu sei que o Piquet é muito entusiasta dessas mudanças de regras e tudo mais. A Kings League tem essa pegada, mas ainda não me pegou. Respondendo aqui qual é a minha visão da Kings League, é que assim, para ser bem sincero, eu tenho muito a minha vida ligada ao futebol. E aí, por hobby e por trabalho. E por trabalho, eu sou um cara que acompanho muitas competições. Eu tento acompanhar futebol europeu, que faz parte da minha carreira inteira, né? Desde que eu trabalhava lá no GE, trabalhando diretamente com futebol internacional. E futebol brasileiro cada vez acompanhando mais, não apenas o meu time, mas também as competições, as principais competições. Assim, Série B eu não consigo acompanhar. Copa do Nordeste não consigo acompanhar. Campeonato Brasileiro Feminino não consigo acompanhar, porque falta tempo, né? Além da rotina aqui de casa, sou pai, sou marido, preciso estudar coisas da vida também. Eu acompanho muitos campeonatos de futebol. Então, se eu adicionar a Kings League na minha rotina, ferrou. Não vou conseguir produzir vídeo para vocês sobre futebol e outra coisa. Quem sabe eu não possa ser fisgado no futuro. Por enquanto, eu olho com um interesse, eu olho reconhecendo que tem potencial ali, tem valor, e já vejo muita gente já se degladiando aí nas redes sociais por isso, por Kings League, mas ainda não me fisgou a ponto de eu me tornar um consumidor. Só isso. Pode ser que venha, né? Mas por enquanto eu tenho que acompanhar Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Italiano, Alemão, Champions League, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americano, evidentemente. Então, assim, a gente fica ligado ao que faz parte do nosso dia a dia. Kings League ainda não chegou lá, mas pode chegar. Sávio Simão 10. O que você mudaria no time titular da Seleção Brasileira de 2006? Às vezes vem umas perguntas aleatórias e às vezes eu gosto. Porque, na minha opinião, a seleção de 2006, além de ter sido bastante descompromissada, é a seleção que reuniu mais talento desde que eu me entendo por gente. Se a gente for considerar principalmente aqui os 4 da frente, que o Adriano vinha de 2 temporadas absurdas na Inter, o Ronaldo Fenômeno ainda era o Ronaldo, apesar de ter chegado, né, com um peso acima do aceitável, mas, poxa, era o Ronaldo já, né, 3 vezes melhor do mundo. Ronaldinho vindo de 3 temporadas também absurdas no Barcelona. Ronaldinho chegou como o melhor do mundo naquela Copa do Mundo. Ele perdeu o prêmio por causa da Copa. Mas ele chega na Copa liderando a corrida, sem dúvidas. E o Kaká, que viria a ser o melhor do mundo logo depois, fora as carreiras de Cafu, Roberto Carlos, Lúcio e Juan na zaga, Dida no gol, Zé Roberto, Emerson. Cara, era uma seleção brasileira assim, absurda, com qualidade no banco. Juninho, Pernambucano no banco, Robinho, Cicinho. E aí, para citar, mudanças que eu faria na... Olha lá, calma aí. Mudanças que eu faria no time titular, eu iria com o Cicinho na lateral direita no lugar do Cafu, que já estava num fim de carreira não jogando tanto.
Talvez o Gilberto na esquerda no lugar do Roberto Carlos, entendo que tem um peso claro aí, né? Muito pesado. Mas talvez também, vai. Eu acho que a mudança mais simbólica nas laterais era na direita, porque o Cicinho realmente estava jogando muito. E na frente o Robinho, no lugar Robinho, hoje, né, assim, deixar claro, está cumprindo pena, mas o Robinho jogou muita bola. Como jogador de futebol, o Robinho naquele momento, um ano e pouco de Real Madrid, ele estava muito bem, estava voando, e era uma alternativa. Até o ataque ficou apelidado de duas torres, né? Adriano e Ronaldo. O Adriano já chegou, vai um pouco acima do peso também. Acho que ficou um ataque muito pesadão, Adriano e Ronaldo. E o Robinho seria aquela dinâmica. Então, um time com o Cicinho na direita e o Robinho no ataque, do lado do Ronaldo. Se fosse para barrar alguém, seria o Adriano, né? Até por hierarquia. Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Robinho, Cicinho na lateral direita. Acho que o Brasil teria tido mais chances naquela Copa, porque era muito talento. Era muito talento. E foi muito frustrante. Eu lembro que tomei um porre clássico depois daquela eliminação para a França, de tão triste que assim, a Copa de 82, para a galera que viveu, foi a minha Copa de 2006, porque Brasil vindo de título e reunindo tanta qualidade dentro de campo, tanto talento, e apresentar o futebol que apresentou, nossa, foi de sim, chutar o balde. Crianças, não façam isso, tá? Eu já tinha 18 anos. Mauricin 7. O que você faria para melhorar a arbitragem no Brasil? E qual o melhor árbitro atualmente? A resposta básica é profissionalização da arbitragem, né? Os árbitros precisam trabalhar com isso, viver o dia a dia, né? Treinar. Mas eu sei que essa é uma resposta até vaga, né? Hoje a gente sabe que a CBF até reuniu uma galera aí semana passada para treinar, mas eu acho que é um tipo de uma ação que tem que acontecer constantemente, que é buscar a evolução dos árbitros, e isso só vem através da prática. E claro, fora estabelecer critérios, por exemplo, esse que está pintando agora, que é sobre o comportamento do VAR. O VAR agora não chama mais o árbitro para corrigir um erro claro, e sim, você viu isso aqui? Vem dar uma olhada nisso aqui. Não pode. Estão reinventando o VAR. Então, há uns pormenores a serem discutidos e há uma grande questão, né? O macro, como eu gosto de dizer, que é a qualidade da arbitragem. Os árbitros hoje têm outras profissões que eles têm que se preocupar. Paga-se bem, paga-se em torno ali de 5 mil, 7 mil para jogo, dependendo se você for FIFA e tal. Os árbitros de Série A, né, que estão nas principais competições, mas do jeito que tá terrível. E aí, para responder, o melhor árbitro atualmente, também brinco que não tem para onde correr. Você tá reclamando, o Braulio é o árbitro da vez, já foi o Daronco, já foi o Klaus, já foi o Wilton Pereira Sampaio, já foi o Ramon Abate Abel, já foram 500 mil. Um árbitro que vem sendo elogiado, mas que também já errou e vai errar, mas pelo menos tem tido uma postura interessante, é o Davi Lacerda. Se eu não me engano, ele é do Espírito Santo, já apitou os jogos aí de Brasileirão. Fiquemos de olho nele, mas assim, nenhuma empolgação. Se tratando de arbitragem, eu prefiro ter um pezinho no chão. E reconheço assim, que muitos estão fazendo o que é possível, né? Eles não têm culpa também se eles são mal preparados, eles não têm as ferramentas, né? Mas a cultura, ainda tem muita coisa para melhorar na cultura de arbitragem também. Muito árbitro marrento. Nossa, enfim, não quero desqualificar a classe de forma alguma, me dou bem com vários ex-árbitros, mas por outro lado, sinto também que tem gente que não se ajuda, né? Como em todas as profissões. Vamos com calma, sempre tentando melhorar. O que pode fazer para melhorar? Pelo menos assim, não tem como profissionalizar a arbitragem, criar uma comissão e tal. Vamos treinar toda semana, né? Tira um árbitro da escala para treinar determinada semana. E aí, sim, desenvolvendo, né? Estabelecer critérios importantes. Espero que um dia a gente chegue lá. O João Gomes, Palmeiras terminou o Paulistão decepcionando e no início do Brasileirão voando. O que mudou? Acho que o Palmeiras acertou um esquema aí, né? Coincidentemente ou não, com a saída do Veiga, mas um esquema ali na frente que tem
seja o Vitor Roque no último jogo Flaco, mas Estevão e o Facundo muito bem, Felipe Anderson na direita, e o Giai podendo jogar também de zagueiro, um lateral que não precisa caçar muito para marcar, o Piquerez com liberdade do outro lado, as duas linhas de volante ali, Richard Rios e Aníbal ou o Emi Martins. Acho que o Palmeiras encontrou um esquema nesse momento e está se beneficiando disso, logicamente, além de ter um time já com DNA vencedor, ótimos jogadores, né? O Palmeiras ao lado do Flamengo são os melhores elencos do futebol brasileiro, então tem peça de reposição, tem também uma lacuna ou outra, é bem verdade, mas está disputando aqui contra times, né, que estão em situações piores, né, em relação à qualidade, à matéria-prima. Então, acho que o Palmeiras achou um time, achou um formato, né, um esquema, e já seria competitivo da outra maneira. Agora, então, né, tá tendo o seu melhor início de Campeonato Brasileiro com 20 clubes e vai ser candidato a todos os títulos que disputar na temporada. Vai ganhar ou não? Não sabemos, porém é candidato. Lucas Almeida, o que acha que falta para o Flamengo? Tem jogo que vai muito bem e outro que vai não tão bem. Tenho repetido essa tecla no Thiago. O Flamengo precisa ser mais clínico, no aproveitamento de oportunidades de gol. O Flamengo precisa converter as chances em gol. Teve um jogo contra o Juventude, que aparentemente foi o jogo fora da curva, porque o jogo contra o Vasco, o Flamengo teve novamente mais XG. Teve uma tabela esses dias, acho que foi o Rica Perrone que postou. Foi hoje, né? Como seria a tabela do Brasileirão se os clubes tivessem convertido as suas chances claras de gol? E o líder seria o Flamengo, não é surpresa alguma, né? Então o Flamengo nos jogos que tropeçou, o Flamengo teria vencido esses jogos. Mas é isso, tem a ver com a volta do Pedro. O Pedro vai solucionar todos esses problemas. Os pontas estão precisando ter mais gol no seu jogo, né? O Arrascaeta salvou o Flamengo algumas oportunidades, mas o Gerson, que é um excelente jogador, às vezes ele falha ali no toque final, né? Numa finalização, ou quando ele tem que usar a direita, quando ele tem que passar. Às vezes o Gerson também dá uns vacilos. Eu acho que é isso, o Flamengo ser mais clínico. Isso pode ser corrigido aí ao longo do campeonato. É claro que é importante ter a volta do Pedro. Eu diria que o que separa hoje o Flamengo de ser uma super unanimidade é apenas esse detalhe. O resto do time é muito redondo, muito bem treinado e tem um elenco maravilhoso, o melhor elenco do futebol brasileiro. Lucas Forga, já falaram que você é a cara do Dr. James Wilson, da série Dr. House, personalidade e trejeitos iguais. Eu já vi essa série faz muito tempo. Fui fazer a busca, ver quem era esse boneco, é esse cara. Não me considero fisicamente parecido e nem de trejeitos e personalidade. Não posso dar essa informação. Já me falaram que eu sou parecido com o Sérgio Pérez, piloto de Fórmula 1. Você diz aqui que se eu sou parecido ou não. E viajaram um pouco ali no Sérgio Ramos, que eu até não gosto, né? Reconheço como um grande zagueiro, mas eu acho que ele é um pouco sujo jogando. Também não tenho opinião formada sobre o Sérgio Pérez, piloto de Fórmula 1. Mas fisicamente eu acho que eu posso lembrar um pouco, o Sérgio Pérez, que é um mexicano. Mas enfim, quem mais? Não sei. Já às vezes falam que eu sou parecido com tal pessoa, tá? Eu não sou aquela pessoa que tu olha e bate o olho e fala, pô, é a cara daquele famoso, né? Diga aí você com quem eu me pareço. Mauro César PR, não é o Mauro César Pereira. Depois de 5 rodadas, alguma alteração no Power Rank do Brasileirão? Primeiro, eu fiz um vídeo em qual posição seu time vai terminar o Brasileirão antes de começar o Brasileiro, entrevistando 60 pessoas ligadas ao futebol que me deram aquela tabela do primeiro ao 20º. E eu pedi até para as pessoas não me darem um palpite do fim do campeonato, e sim agora, começando o campeonato, como você avalia as forças? E a gente sabe que o futebol brasileiro, né, as coisas mudam muito rapidamente. Temos ali um primeiro pelotão bem estabelecido, temos um último pelotão talvez estabelecido, e temos ali uma galera que está uma mudança de técnico, há um jogo com sorte, outro com azar e tal, para estabelecer uma sequência boa, uma tabela fácil, uma tabela difícil. Temos muita gente ali que está separada talvez por pouco. E aí, olhando a tabela, né, essa tabela aqui, o resultado final, eu acho que a gente pode, depois de 5 rodadas, talvez se perguntar se não fomos muito cruéis com o Bragantino, talvez com o Fluminense,
Mas acho que também o Fluminense em terceiro ali, quarto, é mentira, né? O Fluminense não vai terminar em terceiro ou quarto. Será uma grande surpresa se terminar. O Atlético Mineiro em quarto e o Botafogo em quinto, talvez, assim. Será que também não fomos muito condescendentes ali, demos um benefício da dúvida do Botafogo, atual campeão da América e brasileiro, mas já dava sinais. E aí com o Renato Paiva as coisas não estão indo e aparentemente o torcedor do Botafogo, e eu concordo, está criticando o elenco com razão, né? Tem algumas peças ali do ataque que já nem entram nos jogos. Então eram os mesmos de sempre para resolver sem Almada e Luiz Henrique. E o Atlético Mineiro tem problema com o gol também, né? Não tem os atacantes mais amigos do gol. Mas, reforço, passou apenas 13% do campeonato. 5 rodadas de 38. Muita coisa ainda vai acontecer. E a gente vai poder mudar bastante de opinião. O ponto é, Flamengo e Palmeiras estamos correto. E ali embaixo, né, o Sport está mal, não ganhou ainda. O Ceará já somou pontos importantes em casa, mas o Juventude deu uma derrapada agora. No Mirassol, o Mirassol está ali, ganhou do Grêmio, mas e aí? Fiquemos de olho, mas talvez se perguntasse se a gente não foi muito cruel com alguns outros times e benevolente com outros. Só isso, nenhuma grande conclusão a tirar também agora. Diego Brito, sua opinião sobre técnico da seleção com as novas informações. Tá saindo muita coisa aí, né? Mais recentemente cravaram o Ancelotti saindo do Real Madrid e olha só como são as coisas. O Real Madrid conseguiu uma vitória milagrosa. Milagrosa, acho que o Real até estava merecendo o gol, martelando, mas o gol assim foi num chutaço do Valverde no último minuto e foi um gol que recoloca o Real Madrid na disputa pelo título espanhol, dá moral para a final da Copa do Rei e eu acho que segura o Ancelotti no cargo nesse momento. Então o que está separando talvez o Ancelotti de virar técnico da seleção de uma vez é ele sair do Real Madrid. Uma vez que ele sair do Real Madrid, e já tem muita gente bancando que ele vai sair, isso deve acontecer cedo ou tarde. O ponto é, se ganha agora a final da Copa do Rei contra o Barcelona, ganha mais tempo. Aí ele fica até o final do Campeonato Espanhol, que é fim de maio, ele vai disputar o Mundial. Como está a questão do Xabi Alonso? O diretor do Bayer Leverkusen já deu entrevista dizendo que o Xabi Alonso vai... que ele está livre. Se o Real Madrid bater na porta, temos um acordo aqui com o Xabi Alonso que a gente vai sentar e conversar. Não tem cláusula, porém, por... retribuir tudo que o Xabi Alonso fez pelo Leverkusen, a gente combinou com ele que, se bater na porta um ex-clube dele, a gente sabe que é o Real Madrid, ele vai. Eu acho que é só questão de tempo para as peças juntarem. Mas estamos aí pela saída ou não do Ancelotti nas próximas semanas. Vamos aguardar esse capítulo. Dudu Rocha, qual o melhor jogador europeu da história, na sua opinião? Listei aqui 3 que eu vi jogar, tá? Porque se for botar Cruyff, Platini, Eusébio, não vi jogar. É muito injusto. É óbvio que esses nomes todos são unanimidades, né, em relação à qualidade, grandeza, o que fizeram. Mas eu prefiro analisar com mais elementos os que eu vi jogar. E eu listei 3 aqui, acho que um em cada posição vai. Zidane, que eu até não botei na minha seleção que eu vi jogar. Depois fiquei pensando, poderia ter roubado, né? Um amigo meu até escalou com Xavi, Iniesta e Zidane no meio. Assim, nessas seleções ninguém bota volante, né? Eu botei Busquets, Xavi e Iniesta porque já é um trio que anda junto, né? Que é um trio que todo mundo pensa nos 3 nomes juntos, Xavi e Iniesta principalmente, mas marcou muito o Barça do Busquets, Xavi e Iniesta. Mas o Zidane, absurdo, né? Não era um jogador de gol, mas era um jogador de elegância, classe, técnica absurda. O Zidane fazia muita coisa absurda com a bola no pé. E teve aí longos episódios também históricos. Não era de gol, porém o gol mais marcante da Champions, talvez, em final, foi o dele. E ele tem atuações memoráveis, principalmente em Copa do Mundo. Neuer, para mim, é o maior goleiro que eu vi jogar. Talvez o maior goleiro da história. Revolucionário e um cara que pegou muito. E eu acompanhei de perto a Copa do Mundo de 2014 e, cara, todos os elogios ao Neuer talvez não sejam suficientes. Está estendendo a carreira além da conta? Talvez, né? Tem se lesionado bastante, já não está no mesmo nível, mas normal, gente, né? Normal, nem todo mundo também precisa ser que nem o Fábio em termos de longevidade. Em termos de qualidade, Neuer, para mim, de goleiro, ele, para mim, é o maior europeu da história, e de defensor ali entra no papo.
E aí você tá o Cristiano Ronaldo, né? Por tudo que ele fez e faz. Cara que vai chegar no gol 1000 em jogos oficiais é complicado, gente. Precisa de longevidade e precisa de qualidade. Então o Cristiano Ronaldo é tudo isso e um cara que, pô, desde que ele se transformou... Marina, minha filha, entrou aqui no quarto na hora, então tive que pausar, mas só para completar sobre o Cristiano Ronaldo, acho que é isso, né? Grandeza e qualidade, a forma como ele se transformou também ao longo da carreira num super goleador e num goleador de, assim, de rara qualidade mesmo, né? De super repertório. Tanto que muita gente, eu acho que confunde quando fala jogador mais completo. Ele é um finalizador mais completo, talvez, né? Domina perna não dominante, chuta bem com as duas, cabeceio. E ele faz muita coisa bem, né? Também é um jogador que tem visão de jogo, já teve drible lá atrás, né? No início da carreira, né? Na época de Manchester United, principalmente. Então, Cristiano Ronaldo está nesse bolo aí. Eu acho que seria o principal, junto do Neuer e do Zidane. Aí, diga você aí qual é a sua ordem, se tem mais alguém intruso aí. Para fechar, PH Mendes 08. Qual o jogador mais injustiçado na história e que merecia mais reconhecimento? Posso ser um babaquinha aqui agora? Posso. Porque eu falei do Cristiano Ronaldo, eu não me seguro, sabe? Eu não consigo falar do Cristiano Ronaldo e não falar do Messi. E pode parecer besteira para vocês, e eu posso estar... Óbvio, tem um quê de brincadeira aqui, tem um quê de exagero, mas eu acho que o Messi, quando ele parar, ele não vai ter o devido reconhecimento. Por mais que pessoas já o comparem com Pelé, falem que ele é o melhor da história, não sei o que lá, é porque eu digo isso com tranquilidade até e segurança, porque eu acompanhei, e aqui eu já contei essa história... talvez aqui perdido aqui nesse canal, em outros lugares, em podcast, eu acompanhei a carreira inteira do Messi. E desde 2009, que acho que foi a virada de chave ali do Messi, 2008, quando chegou o Guardiola, a primeira temporada do Guardiola, ele até joga de falso 9, a primeira temporada super goleadora dele, é quando eu entro no GE para a equipe de futebol internacional. E eu já contei diversas vezes que eu fazia questão de pedir para fazer o tempo real do Barcelona do Messi, do Barcelona do MSN, do Guardiola, porque eu queria ver esse cara jogar. E aí eu já tive a oportunidade também de acompanhá-lo em competições e de, nas férias, ter conseguido planejar para poder ver o Messi jogar no Barcelona. Atualmente eu não assisto mais os jogos do Inter Miami, sinto que baixou bem a régua, vejo os highlights, evidentemente, mas eu sou um cara que, Messi no Barça principalmente, no PSG vi bastante também, mas no Barça eu devo ter visto ao vivo mais da metade dos jogos do Messi. Eu nunca parei para assistir, fazer essa conta, mas eu acho que é justo, porque é um cara que me fazia querer assistir os jogos, por encantamento, né, por achar que eu posso perder alguma coisa muito importante, e quando eu não assistia, às vezes eu perdia e ficava chateado. Tem um cara que, na minha opinião, é gênio com a bola no pé, fazendo tudo com a bola no pé. Tudo ele faz muito bem. E ele é um cara que vai terminar a carreira dele com quase 900 gols, talvez mais, sendo que ele não vai ser reconhecido pelo número de gols. O que é muito absurdo. É muito absurdo. O cara vai ter quase 900 gols na carreira, ou talvez até 900, e você não olha para o Messi e fala, cara... Agora é minha cachorra latindo aqui. Ó, essa aqui, tá? É a Meliante, tá? Madalena. Dá um oi, Madalena. Muito presente nas lives, tá? Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns, né? Tava falando do Messi, ela se revoltou, deve ser super fã do Cristiano Ronaldo. Não aguenta ouvir elogios ao Messi. Mas basicamente sobre Messi também é isso, né? Um cara que vai ter 900 gols na carreira, 400 assistências. Eu nem acompanho mais os números assim para ficar nessa corrida de e você vai olhar para ele e vai falar, cara, ele não é sobre números, né? Ele é sobre encantamento, magia, o que falam do Ronaldinho, que eu contesto, né? O Ronaldinho foi tudo isso, né? Foi mágico, foi um cara super do entretenimento, acho que mudou a relação de muita gente com o futebol e tal, mas numa larga escala, né? Acho que o Messi foi tanto quanto por muito mais tempo.
Então, fiquemos aí com o Messi nessa pergunta de injustiçado. Tem um quê de exagero? Tem, mas acho que vocês vão entender aqui, né? Tá tranquilo, tá? E eu acabei de fazer elogios ao Cristiano Ronaldo, volta um pouquinho aí, por favor. É isso, tá, rapaziada? Obrigado a todos que mandaram perguntas. Todo domingo vou abrir. Vai ter coisa pós-rodada de Brasileirão, jogos que vêm por aí. Cara, fiquem à vontade, exerçam a criatividade. De repente a pergunta aparece aqui. Nem sempre vou poder responder tudo, mas selecionar aqui os melhores, tentando até fazer um vídeo não muito longo, mas não deu, né? Passou aí dos 20 e poucos minutos. Enfim, espero que vocês tenham ficado até o fim. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta. Comenta aí também. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.